Você já ouviu falar de publicidade de saquinho de pão, mas não consegue entender na primeira explicação? E aí fica aquela dúvida, né? Mas poxa, como é que um saquinho de pão vira uma das mídias mais inteligentes e que de fato se comunica com o público? Eu sou Diana Carolina, sócia da Premier Pão e há mais de 7 anos ajudo a construir esse ecossistema. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como essa mídia funciona, como ela entra na casa dos clientes e por que grandes marcas costumam apostar tanto nesse modelo de mídia. E também fica até o final, eu vou te trazer um dado sobre panfletagem que vai fazer você mudar a sua cabeça diante de tudo que você já viu referente à publicidade. Então vamos começar pelo básico. A Premier Pão é a maior franquia de publicidade de saquinho de pão do Brasil. O modelo é muito simples de entender. A gente pega aquele saquinho de pão que existe aí na padaria da tua região e transforma num veículo de mídia completamente assertivo. Pensa comigo, o mercado de panificação ele está presente em todo o Brasil, seja numa cidade grande ou numa cidade pequena. E toda padaria já entrega ali o saquinho de pão numa embalagem que seja um saquinho branco com a logo da padaria ou até mesmo aquele saquinho pardo também. O que a gente fez foi enxergar que ali era um espaço sendo desperdiçado e transformamos num meio de propaganda mais poderosos que existe. Na prática funciona assim, o anunciante estampa a marca dele no saquinho, a padaria recebe aquele saquinho de graça como doação e distribui no dia a dia. E aí entra um ponto muito importante, a gente trabalha com um contrato de exclusividade com as padarias. Elas recebem os saquinhos sem custo nenhum e em troca se comprometem a se tornarem parceiras da Premier Pão e distribuir os saquinhos para todos os seus consumidores. Ou seja, o anunciante ganha visibilidade, as padarias reduzem os custos e as pessoas continuam recebendo seu pãozinho numa embalagem agora com muito mais informação. Todo mundo sai ganhando. Agora deixa eu te contar por que essa mídia é tão especial. E isso tem tudo a ver com o momento em que ela chega na casa do consumidor. O saquinho de pão, ele entra em um dos momentos mais preciosos do nosso dia a dia. Ou é o café da manhã que a gente está reunido com a família, ou no jantar. Ele fica ali impactando em média de 2 a 4 pessoas, que é a média de pessoas que hoje moram dentro de uma residência brasileira. E por que isso importa tanto no final das contas? Porque hoje, no nosso dia a dia, a gente vive naquela rotina corrida. Então, geralmente a gente está no trânsito, está estressado, está ocupado. Então, são poucos os momentos em que, de fato, a gente está com a família e esse momento de calma, ele é o mais propício para a gente receber qualquer tipo de mídia. E é por isso que a televisão ainda é um meio de publicidade com tanta força. Porque você está num momento realmente parado para assistir aquela informação, está com calma, está num momento dedicado a acompanhar aquela informação. O único problema da TV é que o custo para você estar investindo nesse tipo de mídia é altíssimo. Não é toda empresa que tem esse capital disponível. E é aí que o saquinho de pão brilha. Você consegue atingir o mesmo público no mesmo momento tranquilo do dia a dia, mas por uma fração do custo de investir numa TV. E ainda tem outra vantagem que a TV não tem. TV geralmente são segundos onde vai passar a informação do anunciante, assim como no rádio também. E muitas vezes um outdoor também é uma mídia extremamente forte hoje no dia a dia. São segundos para você conseguir visualizar aquela informação. Já o saquinho, ele passa minutos na mesa. É uma alta exposição e principalmente uma recorrência muito forte, já que todos os dias a maioria das pessoas compram pão. Então beleza, agora que você já entendeu que o momento é bom, vamos entender de escala? Numa cidade com em torno aí de uns 100 mil habitantes, a gente pode trabalhar com uma produção aqui, tá? De 30 mil saquinhos, que vão ser distribuídos em 3 a 4 padarias. Não vão ser só 3, 4 padarias qualquer. São as padarias que de fato vão atingir o público daquelas empresas que decidiram anunciar. E é aí que vai entrar a inteligência do modelo. Uma mídia inteligente, ela trabalha diretamente com o público-alvo. Por exemplo, não adianta anunciar um hotel numa região onde as pessoas são todas moradores daquele local. Não vai fazer sentido nenhum. Você divulga um hotel para viajantes que querem conhecer a região. Então a gente sempre faz essa segmentação. Se aquele dono de empresa precisa atingir o público A, os saquinhos vão estar nas padarias de público classe A. Se é classe B, classe B. E assim a gente vai fazendo esse mapeamento. Agora vamos fazer uma conta aqui comigo. Vamos dizer que você fechou uma campanha de 30 mil saquinhos para um mês.
Você tem noção de quantas pessoas vão ser impactadas? A gente está falando de uma família com 2 a 4 pessoas ali naquela residência. Então são mais de 100 mil impressões com uma única campanha. Para você compreender melhor, é como se fosse um Maracanã lotado. E o melhor, as padarias fazendo o trabalho de distribuição, já que elas recebem os saquinhos de graça. E aí eu vou fazer uma comparação para você que eu prometi lá no começo e vai ser super revelador. Pensa no panfleto. Você paga para alguém criar arte, paga para alguém imprimir, paga alguém para distribuir, às vezes paga até uma empresa para acompanhar como esse processo está sendo feito. Então, olha quantas pessoas têm envolvidas nesse processo e o quanto isso aumenta o custo para de fato você desenvolver isso na prática. Agora, qual é a informação importantíssima de mercado? Apenas 0,1% dos panfletos entregues de fato conseguem ter a visualização esperada. Na prática, para que 30 mil panfletos fossem vistos e tivessem o impacto esperado, teriam que ser produzidas 300 mil unidades de panfletos. Porque na prática, geralmente a pessoa entrega 3 panfletos de uma vez para uma única pessoa para zerar o estoque logo de uma vez. E quem é que garante pra gente que não vai pro chão, que não vai pro lixo, que a pessoa só pegou por educação, mas depois vai jogar fora da mesma forma? E outro detalhe que a gente não pode ignorar, o panfleto polui muito. O empresário que geralmente produz esse tipo de mídia tem que ter a consciência que ele também está poluindo a cidade dele. E a Premia Pão nasceu exatamente desse DNA. Nossas embalagens são feitas com material totalmente biodegradável, tinta tóxica, cola sem poliamida. Toda a campanha que é produzida é plantada uma árvore. Então, realmente, quando a gente pensou em Premia Pão, a gente pensou em como todas as áreas poderiam ganhar com esse processo. E não pensa que esse modelo é pequeno, tá? Porque já foram mais de 16 mil anunciantes presentes nos saquinhos em todo o Brasil. Desde pequenos empresários até grandes marcas como Boticário, Perdigão, Sadia, Jeep, Claro, Vivo, incontáveis. Todos eles já anunciaram no saquinho e continuam anunciando. Por quê? Porque conseguem ter resultado. E quando a empresa desse porte coloca dinheiro nesse tipo de mídia, é porque ela confia no resultado, é porque ela sabe que realmente vai atingir aquilo que espera. E ainda tem outro detalhe super importante: nós somos a única mídia que premia o seu cliente. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está levando aquele saquinho para casa, vendo todos os dias, ela também tem a oportunidade de concorrer a um celular, um notebook, um fone de ouvido. Agora eu preciso ser honesta e imparcial com você. Porque além de sócia de uma empresa de publicidade, eu também sou apaixonada por marketing. Nenhuma mídia funciona sozinha. Nem a Premia Pão, nem a TV, nem o Instagram. Antes de escolher qualquer tipo de mídia, você tem que estudar a jornada do consumidor. Só entendendo essas informações que a gente vai saber como desenvolver aquela mídia no melhor formato. E aí é o que é super importante. Às vezes a mensagem ela é muito mais importante do que até mesmo o veículo. Não adianta escolher publicidade saquinho de pão, Instagram, outdoor, se ela não se comunica diretamente com o seu público. Se a tua mensagem não é comunicada de forma clara, ela não vai servir em nenhum lugar. Clareza, objetivo, uma chamada para ação é que vai fazer de fato a mídia ter o seu resultado. O saquinho é uma das melhores ferramentas que existe, mas essa ferramenta precisa estar em boas mãos para de fato chegar onde a gente precisa. Então, resumindo, o saquinho de pão chega todos os dias na casa das pessoas, com alta exposição, alta visibilidade, no melhor momento do dia a dia e ainda premia ali o consumidor. Por isso que é uma das mídias mais poderosas e também subestimadas aí do Brasil. Então, se você quer conhecer mais a Premia Pão, seja para anunciar ou para se tornar um franqueado, clica no link aqui abaixo desse vídeo. Preenche o nosso formulário e entende se a sua região ainda tem disponibilidade. E se esse vídeo de fato te trouxe clareza a respeito da publicidade do saquinho de pão, já curte, porque assim ele vai entregar para outras pessoas que têm o mesmo interesse. Se inscreve para acompanhar os nossos próximos vídeos, porque a gente sempre está postando sobre empreendedorismo, marketing, vendas, publicidade do saquinho de pão. E comenta aqui embaixo se você já viu alguma campanha da Premia Pão rodando na sua região e o que você achou. Te vejo no próximo vídeo.